E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. A receita fiscal do Japão no ano fiscal de 2020 foi de 77 bilhões de dólares. A receita fiscal no Japão para o ano fiscal de 2020 deve ficar abaixo da estimativa inicial, em mais de 8 trilhões de ienes, o que dá 77 bilhões de dólares, devido à grande redução nos ganhos corporativos durante a pandemia de coronavírus, disseram as fontes governamentais na quarta-feira. Caso hoje. A receita tributária no atual ano fiscal até março deve totalizar cerca de 55 trilhões de ienes, disseram as fontes, abaixo da previsão de 63,51 trilhões de ienes e também menos do que os 58,44 trilhões de ienes arrecadados no ano fiscal de 2019. O governo verá um segundo ano consecutivo de redução da receita tributária, embora inicialmente esperasse uma receita recorde. Um declínio de cerca de 3 trilhões de ienes em relação ao ano anterior seria a maior queda anual desde o ano fiscal de 2009, quando as receitas caíram após a crise financeira global desencadeada pelo colapso do Lehman Brothers em 2008. O governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga revisará sua estimativa de receita tributária ao compilar seu terceiro orçamento suplementar para o ano fiscal de 2020. O orçamento extra, que deverá ser aprovado pelo gabinete na próxima semana, financiará o pacote econômico planejado de 73,6 trilhões de ienes. O déficit estimado de receita será compensado pela emissão de novos títulos do governo. O governo vai se endividar mais ainda, que está caminhando a chegar a 100 trilhões de ienes no ano fiscal de 2020, pela primeira vez, disseram as fontes. O Japão decidiu emitir novos títulos totalizando cerca de 90,2 trilhões de ienes para o atual ano fiscal. A dívida pública já havia ultrapassado aos 1,100 trilhões de ienes. É muito dinheiro, meu irmão. No final do ano fiscal de 2019, mais do que o dobro do produto interno bruto do país, no caso do Japão. É a pior proporção entre os países, os principais países desenvolvidos. Então dá para vocês terem ideia que o Japão já está no vermelho, já está declarado recessão no Japão oficialmente desde o primeiro trimestre desse ano. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E em algum momento, depois que a crise do coronavírus der uma amansada, o Japão vai ter que fazer uma reforma tributária. Isso não é previsão, tá? Isso é fato. O Japão precisa fazer uma reforma tributária e o Japão vai fazer. Vocês podem ter certeza disso. Porque senão ele não vai conseguir colocar o trem nos trilhos de novo, tá? A coisa vai continuar degringolando cada vez mais se ele não fizer uma reforma tributária. Isso não vai demorar a acontecer, viu? Vocês podem ter certeza disso. O Japão declarou estado de emergência por causa da pandemia no início de abril, pedindo às pessoas que ficassem em casa e às empresas não essenciais para suspender as operações. Os pedidos não vinculativos foram totalmente retirados no final de maio, e foi nisso que os empregos começaram a cair aqui no Japão. Como parte de esforços para ajudar as empresas que viram seus lucros despencar devido à disseminação do vírus, o governo decidiu conceder uma moratória tributária. Moratória tributária nada mais é que prorrogar a dívida. Só que vai chegar uma hora que o governo vai tirar essa moratória. É aqui que vai acontecer. O mesmo que o governo japonês está passando agora, as empresas terão que fazer também, enxugar suas folhas de pagamento. Porque senão não vai conseguir pagar a dívida com o governo. E aí? O que vai acontecer com a empresa? Ela vai ter que reduzir a folha de pagamento dela de alguma forma. Ou com trabalhadores, ou com processos, ou diminuição de gastos. Alguma forma ele vai ter que fazer nas empresas. Porque na hora que tirar a moratória. Porque é aquela velha história. Se o Japão não fizer isso, se o Japão não fizer uma reforma administrativa, tributária, ela não vai conseguir colocar o país nos trilhos de novo. E a coisa só vai degringolar. O Japão é a terceira maior economia do mundo, com essa dívida grande dela. E
os outros países continuam vendendo para o Japão, porque o Japão tem a fama de ser um bom pagador, ele não atrasa os pagamentos, mas se começar a atrasar por falta de grana, o que vai dar do Japão? Vai cair o ranking, com certeza. Aí nessa brincadeira toda, o que vai ter de japa aí batendo cabeça, por causa eu falo isso porque o Japão tem aquela questão de honra, orgulho, etc, E começar a acontecer isso, vai ter muito japonês batendo cabeça, vocês podem ter certeza disso, Aí você já viu, Eles vão falar, mas o povo não tem culpa. Sim, o povo não tem culpa, mas o povo faz parte disso tudo. Tanto que você vê que tem japoneses que fazem contribuição, que tem japoneses que dão dinheiro para a prefeitura da cidade onde mora. Porque para tentar melhorar a situação, eles têm uma parte cívica muito grande, Eles têm assim um senso cívico muito grande. Eles chegam a dar dinheiro para a prefeitura. Aí a prefeitura pega, dá um mimo para eles, em troca de reconhecimento, de agradecimento aos esforços que a própria população daquela cidade está fazendo para a cidade crescer. É bacana, é bacana. E você vê que são coisas que não acontecem no Brasil. E aqui existe. Então são coisas assim, para mim, tá? É motivo de orgulho, morar num país que as pessoas fazem isso, que, independentemente de seja qual lugar for, que eu não vou julgar, tá? Que é onde a roubalheira e a bandalheira impera a passos largos. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.